Lucas capítulo 22, versos 14 a 23. Queira acompanhar a leitura do texto bíblico que nos conduzirá na reflexão acerca do tema Ceia do Senhor, memorial da vida cristã. Lucas capítulo 22, versos 14 a 23. Diz-nos assim a palavra de Deus. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, faze isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Cada vez mais, nos últimos capítulos relatados por Lucas, os que antecedem o capítulo 22, Jesus reafirmava que em breve morreria. De início, Jesus disse: ainda não é hora de compartilhar esta notícia com outras pessoas. Depois Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem morra. Foi dito em seguida que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Alguns daqueles que andavam com Jesus, como o texto bíblico relata, não conseguiam compreender isso, ainda que ouvissem repetidas vezes a notícia de que Jesus em breve morreria. Com o coração, especialmente, não queriam assimilar esta que lhes parecia uma dura notícia, a de que o Mestre amado, o Senhor, aquele guia divino, os deixaria. Agora, na celebração da Páscoa, quando Jerusalém estava cheia, Jesus então disse que naquele momento era necessário comemorar a Páscoa. E então disse aos seus discípulos: agora busquem o local em que nos reuniremos para celebrarmos a Páscoa. Diz o texto bíblico que este espaçoso cenáculo mobiliado foi preparado e encontraram os discípulos de Jesus tudo como Jesus havia dito. E então prepararam a Páscoa. Jesus sabia o que estava por acontecer. Jesus preparou todas as coisas para que a Páscoa comemorada pelos judeus fosse então apresentada aos seus discípulos em toda a sua completude. Mas agora, Jesus não apenas chamaria os seus a relembrarem a saída do Êxodo e a passagem para Canaã, a terra desejada, prometida pelo Senhor ao seu povo em lugar estranho. Jesus agora apresentaria o maior de todos os êxodos, que é o espiritual. Ao apresentar esse êxodo, nesta ceia, o nosso Senhor mostraria que era necessário buscar uma aliança com Deus para que escapassem da escravidão
espiritual e libertos passassem a conhecer a nova vida em Cristo Jesus. Nessa Páscoa celebrada por Jesus, relatada a partir do verso 14, como lemos, a última Páscoa celebrada entre Jesus e os seus apóstolos, Jesus mostrará que o corpo e o sangue do cordeiro a ser sacrificado seriam dele mesmo. Apresentar-se-ia Jesus como sacrifício em favor de pecadores. Aquele de quem o profeta disse que seria o servo sofredor, em sua paixão, sofreria até a entrega voluntária da sua vida, até expirar. O centro da refeição pascual, portanto, seria Jesus. O texto bíblico mostra Jesus dirigindo a celebração daquela ceia pascal e tornando-se ele mesmo o eixo de interpretação de todo o ensino pascal. Ele interpretaria a Páscoa à luz de si mesmo, cônscio da sua missão messiânica. E Jesus não estava inovando, ele estava cumprindo as Escrituras. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 31, é dito que viriam dias, segundo a ordem do Senhor, em que ele, o próprio Deus, firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, Jesus diz: vocês têm celebrado a aliança firmada com seus antepassados na presença do Senhor? Pois bem, é necessário lembrar da providência do Senhor no passado, mas lembrar da providência dele no presente, quando uma nova aliança, por meio de um outro cordeiro oferecido em sacrifício de vocês, será validada pelo Pai. A partir de então, Jesus celebra a Páscoa cristã, a primeira Páscoa dos seus discípulos, com o ensino que deveria ser observado por todos os crentes em Jesus. Até mesmo Judas foi servido. Apesar da traição de Judas, ele foi servido por Jesus, porque Jesus sabia, venceria a despeito da presença do traidor naquela ceia. A ceia, então, se torna um memorial da vida cristã. Observe, meus irmãos, em Êxodo capítulo 12, no verso 14, que, referindo-se à Páscoa do Antigo Testamento estabelecida com o povo que saiu do Egito, é dito que este dia, o dia de celebração da Páscoa, deveria ser lembrado, deveria ser um memorial, dia que seria um memorial celebrado como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, diz o Senhor, o celebrareis por estatuto perpétuo. Notem que a palavra de Deus diz que a Páscoa, como celebrada pelos judeus, era um memorial. Por exemplo, na mesa em que estavam os pães, o vinho, a água salgada, as ervas amargas, as frutas, estava ali uma riqueza de simbolismo. Por exemplo, as ervas amargas ali estavam para relembrarem as angústias, as amarguras vivenciadas no Egito. Então, a Páscoa celebrada entre os judeus era um memorial, era a lembrança da libertação operada quando da saída do Egito para Canaã. Jesus diz: de igual modo vocês continuarão celebrando o favor de Deus para libertá-los, mas agora numa nova aliança, como profetizada em sua palavra. Agora, uma aliança garantida pelo sangue de um cordeiro puro, imaculado, em quem nunca houve pecado, que levá-los-á, agora redimidos, a uma nova terra, a uma nova vida. A ceia do Senhor, como estabelecida por Jesus, é um memorial da vida cristã. Considere, meu irmão, os aspectos horizontal e vertical. A ceia do Senhor estabelece a obra de Jesus Cristo em favor do relacionamento entre os servos de Jesus. Esse aspecto, essa dimensão horizontal, é sempre relembrada quando nós celebramos a ceia do Senhor, o que Cristo operou no Calvário.
traz profundas implicações para o nosso relacionamento como irmãos, como membros do mesmo corpo, como gente que tem sobre si um só Senhor. Mas esta ceia também nos faz relembrar o nosso relacionamento com Deus, aquilo que Ele operou para que tenhamos vida na presença dEle, para que sejamos aceitos por Ele, para que tenhamos relacionamento profundo com Ele. A ceia é um memorial da vida cristã, nos lembra da comunhão que Cristo estabeleceu por meio do seu sangue para todos aqueles que foram lavados por este mesmo sangue. Notem nesta ceia relatada por Lucas que está muito claro ser esta uma reunião de discípulos. É a celebração da congregação, da igreja reunida, de quem é íntimo, da família, como acontecia no passado, ou como acontecia entre os judeus. Famílias se reuniam, famílias pouco numerosas juntavam-se a outras famílias e celebravam a ceia pascal. A Páscoa era celebrada assim, num contexto de intimidade. Olhem para Lucas 22, no verso 11, quando o Senhor manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Com quem me segue? Com quem anda perto de mim? Com quem está ao meu lado? Vejam no verso 14, quando é dito que chegada a hora de celebrar a ceia naquele cenáculo, naquele cômodo, Jesus se colocou à mesa com os seus seguidores, aqueles a quem ele enviaria ao mundo. Portanto, a ceia estabelece a reunião daqueles que são família. Por isso, irmãos, nós não devemos esquecer que a celebração da ceia é sempre uma solenidade da igreja reunida. Não deve ser celebrada por uma pessoa em especial, isolada da igreja, ou numa cerimônia de casamento pelos noivos à parte da igreja. Jesus estabelece a reunião de uma família em torno da mesa. Isso me faz lembrar 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 33, quando é dito: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. É a ceia de todos que foram aceitos por Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 22, o texto que lemos, Jesus diz no verso 15 que desejou muito comer a Páscoa com os seus amados antes do seu sofrimento no Calvário. Notem, irmãos, que quando celebramos a ceia, então nós trazemos à luz este ensino valioso para a nossa comunhão. É a ceia de todos que aceitam participar do reino de Deus e batalhar nesse reino. Jesus diz no verso 16, nós comeremos aqui e não mais, até que um dia todos juntos estejamos no reino eterno. É o que diz o verso 16. Portanto, nós estamos falando da ceia que é providenciada para todos aqueles que decidem viver em torno de Jesus. E porque vivem em torno de Jesus, vivem em amor, decidem perdoar. Nunca mais comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus diz: nós cearemos ainda no reino eterno, e vocês estarão comigo, porque eu os perdoarei da traição, da negação, do abandono, porque eu perdoarei vocês, e vocês estarão comigo eternamente. Notem, meus irmãos, que em João 13, na celebração da festa da Páscoa, a partir do verso 1, é relatado que Jesus já sabia que era chegada a sua hora de morrer, de passar deste mundo para o Pai. E diz o texto bíblico que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido.
Esta é a ceia que o Senhor estabelece para o seu povo. É a ceia da comunhão. Nós estamos aqui reunidos nesta noite para relembrar que Cristo quis ter comunhão conosco. Como estávamos afastados dele, porque ele não tem comunhão como pecado, ele se ofereceu para pagar por nossos pecados e agora, vendo-nos perdoados, justificados, santificados, ter comunhão conosco. Mas este pacto de Jesus é feito com um povo, com a igreja, com uma nação sacerdotal, com gente como eu e você. É para que estejamos juntos em torno da pessoa de Jesus. Jesus amou um homem como Judas. Jesus serviu um traidor como Judas. Devemos imitar o Senhor Jesus e nos lembrar que cada vez que celebramos a Páscoa cristã, nós estamos rememorando a comunhão cristã. A comunhão cristã é um convite para que nos lembremos, todos nós temos o mesmo valor diante do Pai, porque éramos pecadores condenados e pelo sangue de Jesus nós fomos perdoados, somos irmãos, estamos juntos na realização da obra do reino de Deus. Portanto, irmãos, ao se achegarem à mesa do Senhor nessa noite, clamem ao Senhor, para que no poder do Espírito os irmãos decidam amar quem não lhes parece amável, decidam caminhar mais uma milha com quem não lhes parece agradável, decidam perdoar quem ofendeu os irmãos. Não permitam, meus irmãos, que a vida cristã se processe como uma apoteose religiosa. Amem, perdoem, celebrem essa comunhão. Esta é uma igreja de Jesus, e porque é uma igreja de Jesus, há poder nesta igreja para que toda e qualquer dificuldade de relacionamento seja vencida e os crentes vivam em amor. Não haja entre nós sentimento baixo em relação a outro irmão. Não haja desejo de destruir o irmão, de perseguir, de humilhar, de excluir. Sejamos aquilo que Cristo quer que sejamos, um só corpo em torno dele que é o cabeça. Mas como eu disse, a ceia é o memorial da vida cristã. Fala da vida que tenho com meu irmão, mas fala da vida que eu tenho com meu Deus, com meu Senhor. Jesus se colocou em substituição aos seus discípulos, porque ele queria que os seus discípulos, alcançados por sua obra no Calvário, tivessem relacionamento com o Pai. Jesus diz que ofereceria o seu corpo, e deveriam os discípulos sempre partir o corpo, ou o símbolo do corpo dele, fazendo isso em memória dele. Jesus disse que também derramaria o seu sangue em favor dos seus discípulos. Por isso, ao beber do cálice, deveriam fazer isto em memória do Senhor Jesus. O sangue de Jesus valida a nova aliança do Pai com os seus discípulos. Este é o sangue. Este sangue, ou este cálice da nova aliança no meu sangue, é derramado em favor de vós. Os inimigos de Jesus não poderiam invalidar a sua obra do Calvário. Jesus foi surpreendido por Judas? Claro que não. Jesus sabia da maldade do coração de Judas. Na ceia, em algum momento, ao servir, ao que tudo indica, era aquele prato com uma espécie de salada de frutas. Para Judas, Jesus disse para que Judas ouvisse: o que mete a mão no prato comigo me trairá. Judas não foi uma surpresa para Jesus. Jesus permitiu que Judas fizesse aquilo que queria. Assim como aqueles que decidiram seguir Jesus, Jesus permitiu que Judas decidisse traí-lo. Mas os inimigos de Jesus não poderiam impedi-lo na realização da sua obra vicária, da sua obra expiatória. Os inimigos de Jesus seriam julgados por sua rejeição à obra de Jesus no momento determinado pelo Pai. Notem quando a palavra do Senhor diz que Jesus sabia sim, verso 21, que o traidor estava ali. Mas, segundo foi determinado, e assim como foi determinado, Jesus seria entregue pelo traidor para que pecadores o matassem. E isso para que o Filho do Homem fosse sacrificado
em favor dos filhos de Deus. A ceia, irmãos, celebra na terra antecipadamente aquilo que viveremos eternamente com o Senhor. Nós cearemos com Ele eternamente no céu. Você precisa hoje meditar, enquanto relembra a obra de Jesus, naquilo que Ele fez por você. Ele entregou-se por você, porque você não poderia, por si só, resolver este seríssimo problema que é a separação por conta dos seus pecados de Deus. Jesus tanto amou que aceitou toda a rejeição, toda a humilhação, todo o sacrifício, toda a dor e todo o peso da morte. Hoje nós estamos aqui para celebrar a vitória dos crentes, que agora, por intermédio de Jesus, tem relacionamento pleno com Deus Pai. Nós estamos aqui hoje para celebrar o poder do sangue de Jesus que nos lavou de todo pecado. O poder da obra de Jesus que nos substituiu no sacrifício do Calvário. Celebramos a ceia do Senhor, irmãos, porque cremos que um dia Jesus virá nos buscar e eternamente cearemos com Ele no céu. E lá no céu, como o Senhor disse por meio do apóstolo João, diante do Senhor Jesus, adorando-o eternamente, nós diremos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a glória, a honra, a majestade, o domínio pelos séculos dos séculos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e eles reinarão para sempre com o Senhor. Meus irmãos, celebramos a ceia até que Jesus venha, porque nós estamos relembrando que em Cristo podemos ter paz com Deus e paz com os irmãos. Podemos viver plenamente um relacionamento profundo com o nosso Pai e assim também com os nossos irmãos. E isso é uma maravilha que experimentamos na terra enquanto ainda não chegamos ao céu. Relembramos hoje o amor sacrificial de Jesus, a sua vitória na cruz e o impacto desta obra nos relacionamentos horizontais e no relacionamento vertical. Lembre-se disso. A ceia não é um evento, é mais que isso. A ceia não é um ritual, é mais que isso. A ceia é um memorial de tudo aquilo que Jesus realizou por você. É a lembrança da obra completa dele por você. Você pode hoje, no poder do sangue de Jesus, dizer que você não tem inimigos, que você tem paz com todos os homens. E você pode dizer que não é mais inimigo de Deus, porque você hoje, por Jesus Cristo, tem paz com Deus. Deus, pois, nos abençoe e nos conduza na celebração da sua ceia, que é aquilo que realizaremos agora. Quero convidar os irmãos diáconos, discípulos de Jesus, que aqui estão para servir outros discípulos de Jesus. Isto faremos com grande alegria. Serviremos os irmãos imitando o Senhor Jesus, levando o símbolo do corpo dele e o símbolo do sangue dele, para que os irmãos, em memória de Cristo, comam do pão e bebam do cálice. Nós vamos